Olá, investidor. Bem-vindo a mais um programa gráfico hoje, quarta-feira, dia 7 de março. Vamos falar dos principais gráficos aqui dos índices, né? Começando pelo Ibovespa. Ontem tivemos o mercado com uma forte queda, né? E aí a gente pode ver representado por essa barra, a última barra bem forte, amplitude grande. A gente já tinha caído na segunda-feira e ontem acabou perdendo esse patamar dos 66.200, 66 mil, praticamente nem sentiu esse ponto e já buscou a faixa dos 65 mil, né? Então quedas acentuadas, principalmente em Vale, em Petra, e acabou fazendo com que o índice caísse forte, acompanhando na verdade os mercados pelo mundo, né? Na verdade a Europa ontem também acabou caindo bem forte. Bom, o fato é que a gente está parado agora nos 65 mil, que é um ponto bastante forte de suporte. É o último fundo, né, que ele deixou aí, um fundo pequeno, mas um fundo. E o 63.900 é claramente um fundo mais importante que esse, mas o que a gente vai perceber hoje a força desse movimento de realização, né? Se ele perdeu 65 mil, ele deve recuar ainda mais para os 63.900, mas a expectativa, pelo menos para a abertura aí, acompanhando as bolsas na Europa, as futuras nos Estados Unidos, é de uma recuperação. Nada muito acentuado, mas de uma recuperação. Bom, então se ele começar a recuperar e voltar a trabalhar acima dos 66 mil, seria bastante positivo. A gente retomaria, na verdade, aí o movimento de alta, a tendência de alta, né? Visto que a gente está no suporte importante. Mas então, o que eu estou dizendo, tudo que eu disse aqui para resumir, é que é um momento importante. É um suporte muito relevante. Na verdade a tendência ainda é uma tendência de alta, só que agora a gente tem depois de bastante tempo aí, um teste de um suporte bastante importante. Não dá para falar em reversão de tendência nesse momento, mas de um aumento na pressão vendedora, tá? Então vamos ficar bastante atento aí, principalmente para quem faz operações com prazo maior. A gente não tem ainda reversão, mas um momento de atenção. Bom, o Dow Jones, a gente vinha comentando aqui há vários dias essa indefinição, né, na faixa dos 13 mil, não estava conseguindo passar. Na segunda-feira já houve um mercado em queda que testou os 12.880 e acabou voltando. Ontem perdeu esse patamar e veio buscar o outro patamar de suporte que a gente tinha comentado, a faixa dos 12.750. Parou também nesse ponto, então por lá também o movimento é um movimento de definição para o dia de hoje, né, na verdade. A gente pode ter um repique ou uma melhora, mas seria muito importante voltar para cima dos 12.900 no curtíssimo prazo, tá? Também bastante atenção, se ele perder 12.750, aí a pressão vendedora vai ficar mais forte. Pode voltar até 12.500, que também é um outro fundo. Bom, no S&P, diminui um pouquinho. No S&P a mesma coisa, perdeu 1.357. Deixa eu tentar mostrar aqui, 1.357, que era o topo de julho do ano passado. Tinha sido rompido e agora estava trabalhando como suporte. Então perdeu esse patamar, avançou até 1.340 e também fechou em cima. Então a gente tem os três índices aí parados em suportes importantes e um momento de definição para a pressão vendedora, tá? Se perder, deve acentuar a pressão vendedora, gerar ainda mais stop aí do lado comprador, tá? Vamos ficar bastante atento com relação a isso. Bom, no nosso relatório Trade Ideas gráfico, a Get continua na compra, ela está enroscada aí, na verdade, nesses 25,60, que é o nosso primeiro objetivo. Mesmo assim, ontem acabou sendo positivo, porque ela não recuou muito. A Light ontem chegou a trabalhar abaixo do nosso ponto de stop, mas como a gente está trabalhando no gráfico diário, ela fechou acima dos 26,78. Se não me engano, foi até os 54. Trabalhou abaixo do stop, tá? Não lembro o valor de cabeça, mas trabalhou abaixo, mas acabou fechando acima. Muita atenção a isso, tá? A gente está trabalhando sempre com o gráfico diário, o gráfico de 60 minutos, e a gente sempre leva o fechamento da barra em conta, né? Obviamente, quando está parado em cima, e a gente, por exemplo, agora ele está muito perto do stop, né?
Se a gente viu uma pressão vendedora muito forte no dia de hoje, novamente perdeu o stop, aí cabe um pouco mais de cuidado para acionar o stop, tá? Mas seria mais interessante porque tem um espaço para avançar mais. Estou dizendo isso porque muitas pessoas ficam em dúvida com relação ao uso do stop no gráfico diário. Vamos dar uma olhada na Light hoje, comportamento dela, seria importante uma reação aí. Ela tentou, na verdade, na segunda-feira ela ficou parada, ontem durante a abertura ficou também trabalhando nos 27, mas depois acabou caindo um pouco mais forte. Banco do Brasil chegou muito perto do nosso primeiro objetivo, se não me engano os 28,60, mas aí também junto com o mercado ontem perdeu força. Já é um papel para algumas pessoas já conseguiram sair com lucro, mas num repique também pode ser interessante voltar a comprar, tá? E Fibra na venda abriu a 15,50. Como a gente estava comentando ontem, logo na abertura, com relação a gap, né? O quanto vale a gente entrar num papel com gap, né? Na verdade, o que eu passo para vocês é que o ideal é fazer até que com 1%, né? Mais do que isso já começa a ficar complicado. Por que eu estou falando isso? Porque ontem a gente abriu, estava com recomendação de OGX na venda, só que ela abriu com um gap de 1,5% e não acabou voltando, né? Então a gente, por isso, cancelou essa operação. Bom, senhores, é isso. Um bom dia de mercado, bons negócios e até amanhã.